Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. Nós vamos começar agora correndo a nossa segunda mesa sobre cinema. Estão aqui ao meu lado o professor Marcos Soares, do Departamento de Letras, de Cultura e Inglês da USP, que estuda cinema e que vai falar para a gente hoje sobre o cinema do Ken Loach. Aqui ao meu lado a Cecília Mello, também professora da ECA, né? Que vai falar sobre a questão da Revolução Chinesa, da Revolução Cultural Chinesa. E o Tiago Mendonça, cineasta do grupo Zagaia, da revista Zagaia, ótimo cineasta, já me usou como ator nos filmes dele. É ótimo, maravilhoso. Que vai falar pra gente sobre... O que você vai falar, Tiago? Eu? Fazer... Sobre a Zagaia, é isso aí. Vai falar sobre o cinema após-case. Vou resumir para você. Você vai falar sobre cinema antissistêmico, que você, o seu grupo, alguns coletivos de audiovisual em São Paulo e o Adirley Queiroz lá em Brasília estão fazendo. Então, rapidamente, nós vamos começar com a apresentação da professora Cecília. Então, muito obrigada. Tá funcionando? Não. Boa tarde, então, muito obrigada pela presença de vocês, estou muito feliz de estar aqui, obrigada pelo convite. Obrigada especialmente ao Adilson. Eu vou começar com um trecho de um filme, então, antes de mais nada, acho que a gente pode passar o trecho.
Então, seguindo a tradição desses filmes, óperas modelo, dos quais eu vou falar um pouco hoje, eu abri com esse prólogo, e é o início de um filme chamado Chá de Japão. Depois eu vou falar um pouco mais sobre o filme. E no início, agora eu queria voltar para a minha apresentação de PowerPoint. Vou explicar só um pouquinho. Bom, falar é um gênero cinematográfico que se desenvolveu na China durante a Revolução Cultural, e esse filme especialmente se chama Chá de Japão, é o nome de um lugar onde se desenrola a ação do filme. Aí eu vou explicar um pouco para vocês o início. E na verdade também... Será que eles vão bom, enfim, eu vou descrever então, depois eu passo rapidamente os slides. Ele abre o filme com o logo de um estúdio cinematográfico chinês muito importante, e no qual vocês podem observar 3 figuras que são a tríade símbolo da Revolução Comunista Chinesa de 1949, o soldado, o camponês e... Pode deixar alguma luz acesa, não? Não, claro, isso é... Esse é o filme, na verdade eu preciso do PDF. Não é esse? Acho que ele sabe. Mas de todo modo tem uma tríade de 3 figuras logo no início, que são a tríade revolucionária chinesa de 1949, quer dizer, as 3 figuras... Nossa. Então, agora eu não vejo nada. O camponês, o soldado e o operário. Opa, ótimo. Então, vamos lá. Aí, então, essa tríade. Aqui eu acho que eu teria um pouquinho de luz aqui para ver aqui. Mas tudo bem, acho que dá certo. Então, é possível observar o símbolo desses estudos cinematográficos Chongchuan, composto pela tríade revolucionária maoísta, o soldado, o operário e o camponês, contra um fundo vermelho. Em seguida, lemos e ouvimos uma citação do presidente Mao. Ela me explicou aqui exatamente como faz, mas não está indo. Então, não sei se não vou. Não, por favor. Não volta para trás nem para frente. Bom, enfim, eu vou falando aqui. Uma citação do presidente Mao, do Mao Zedong, retirada do livrinho vermelho, que eu até trouxe aqui depois, o livrinho vermelho original, e que se tornaram esse livrinho leitura obrigatória e uma obsessão nacional durante o período da Revolução Cultural, e diferentes trechos representativos do pensamento do Mao Zedong foram selecionados para compor o prólogo de diferentes óperas. Ótimo. Das diferentes óperas modelo do período, e nesse exemplo, nesse filme, nós temos o seguinte ensinamento: a guerra revolucionária é a guerra das massas, e somente mobilizando as massas podemos realizar a guerra. Olha, eu não sei. Aí deu, pronto. Voltou. Peço desculpas pelos detalhes técnicos, eu vou tentar correr com a apresentação, que eu sei que a gente está atrasado, está todo mundo ansioso, né? Mas enfim, eu vou fazer o possível para não tomar muito tempo de vocês. Só confiando nas massas podemos continuar a guerra. Na China, sem luta armada, sem o proletariado, sem o povo, sem o Partido Comunista, não haveria uma vitória da Revolução. Isso que diz o Mao Zedong. Em seguida, observamos o título do filme, Chá de Japão, o nome do local de desenrolação, e sua definição como ópera revolucionária moderna de Pequim. Por fim, a última cartela explica a autoria coletiva que era comum ao gênero, ou seja, não há um diretor e sim uma autoria coletiva.
Shah-Jahan é um dos 8 trabalhos realizados durante o período da Grande Revolução Cultural Proletária Chinesa, ocorrida entre 1966 e 1976. Fenômeno histórico, político e social carregado de passagens controversas e profundamente traumáticas para a população chinesa de um modo geral, a Revolução Cultural emerge da crença entre os maoístas de que a Revolução Comunista de 1949 não teria de fato libertado as classes trabalhadoras chinesas. Para que isso pudesse ocorrer de modo pleno, seria necessário empreender uma revolução cultural das artes, cujo conteúdo e cuja forma deveriam ser transformados em expressões verdadeiramente proletárias. Como observa Richard Krauss, estudioso da Revolução Cultural, Mao acreditava que a Revolução de 1949 havia destruído as bases materiais para o poder capitalista e latifundiário, mas suas ideologias ainda estavam infiltradas nas novas instituições chinesas, especialmente na educação, nas artes e na cultura popular. A abordagem de Mao a partir dos anos 60 é surpreendentemente não materialista para um marxista de longa data, mas representava na época seu esforço para se adequar às novas dinâmicas da China socialista. E ademais proporcionava uma base intelectual para que ele pudesse purgar seus inimigos dentro do partido. A Grande Revolução Cultural Proletária foi oficialmente lançada em maio de 1966 e se distinguiu de todas as campanhas dos 17 anos anteriores por estar dirigida contra o próprio Partido Comunista. Então, essa é a distinção peculiar da Revolução Cultural. Ao ampliar o domínio da participação política, Mao se dedicou especialmente aos estudantes, que responderam formando organizações espontâneas de guardas vermelhos, ansiosos para confrontar professores, líderes locais do partido, familiares às vezes, e quase qualquer pessoa em posição de autoridade. Nesse período de grande turbulência nacional que domina os primeiros anos da Revolução Cultural, a produção cinematográfica chinesa, até então peça fundamental no esforço de propaganda do governo, entra em quase completa paralisia. Após 1971, contudo, sob uma rígida censura da Camarilha dos Quatro, alguns filmes passam a ser produzidos a partir das chamadas óperas modelo ou óperas revolucionárias. Em chinês, Jinju Yanpanxi ou Tagamin Yanpanxi. São duas denominações, uma chama atenção para a relação com a ópera de Pequim, que eu vou explicar mais adiante. Originalmente, essas óperas modelo eram 8 trabalhos de natureza operística, ou de dança, ou sinfônica, que se estabeleceram como os modelos disponíveis para adaptações em diferentes mídias, seguindo as diretrizes maoístas que propagavam a importância do modelo desde o período do Grande Salto adiante, tanto nas artes quanto na agricultura e em outras esferas da vida. Essas 8 obras modelo exerceram uma força essencialmente hegemônica nos primeiros anos da Revolução Cultural e funcionaram como peça de propaganda efetiva, tornando-se extremamente populares em todo o país. Sua fórmula teve como objetivo modernizar a ópera de Pequim através da inclusão de novos temas, valores de igualdade de gênero e militarização, incorporando também elementos ocidentais como orquestras e balé, mas sempre a serviço da Revolução. As 8 Yanpanxi originais que se desenvolveram a partir da década de 60 e que ganham status de modelo com o início da Revolução Cultural foram as 5 óperas A Lenda da Lanterna Vermelha, Shah-Jahan, essa que vocês viram no início, O Tomar da Montanha do Tigre, O Ataque ao Regimento do Tigre Branco e O Porto. São 5 óperas, 2 balés, O Destacamento Vermelho de Mulheres e A Garota do Cabelo Branco, e uma versão sinfônica do filme Shah-Jahan, que vocês viram agora. Bom, a quarta esposa de Mao Zedong, a Jiang Qin, que havia sido atriz de cinema na década de 30, promoveu e supervisionou a partir de 1963, ou seja, antes da Revolução Cultural ter início, a criação das 2 primeiras óperas modelo, A Lenda da Lanterna Vermelha e Shah-Jahan, e lançou a partir daí o que Barbara Mittler chamou de uma cruzada pela dominação da produção artística na China.
Jianqing havia ficado quase 20 anos distante do olhar público, mas emergiu com força então nos anos 60 para se tornar uma das figuras mais influentes na China durante a Revolução Cultural. Tem algumas imagens da Jianqing aqui para vocês. Ela com Mao, depois aqui ela como atriz e mais velha, e por fim uma imagem dela durante a Revolução Cultural em pôsteres de propaganda. Ela será a força por trás da adaptação a partir das diferentes óperas, filmes, livros, lendas, todos esses elementos que são combinados para criar as 8 óperas modelo, consagradas na frase 8 obras teatrais para 800 milhões de pessoas. Essa frase ela contém um certo exagero, já que no final da Revolução Cultural 17 obras haviam sido produzidas, ou seja, em uma década, não foram apenas 8, foram 17. Mas o primeiro grupo de 8 foi o que se tornou mais conhecido e influente até hoje, perpetuando a ideia de que durante todo esse período apenas 8 obras eram conhecidas no público chinês. As 8 obras modelo contavam histórias do passado recente da China, com ênfase no período da Segunda Guerra Sino-Japonesa. Então buscavam retratar a luta do povo chinês contra o inimigo, vindo do exterior, ou japonês, ou do interior, ou seja, os japoneses nacionalistas. Ou os nacionalistas chineses. A intenção era glorificar a cooperação entre o Exército de Libertação Popular e as pessoas comuns, enfatizando o papel decisivo de Mao Zedong e de seu pensamento na vitória do socialismo na China. Essas óperas já não contavam com imperadores, reis, generais, princesas, concubinas, como eram as óperas anteriores à Revolução de 49. Em vez disso, elas apresentavam trabalhadores heróicos, camponeses e soldados. No trecho que vocês puderam ver, exibido aqui no início, a gente vê a personagem Tin Sao, é uma habitante da região, Xinjiang, e ela está ali esperando que soldados do exército comunista tragam feridos para que a população local possa cuidar desses feridos e assim contribuir para o esforço de guerra contra os japoneses. E ela evoca os japoneses na fala aqui no início como Guizi. Guizi é um termo que significa um demônio estrangeiro em chinês e é um termo pejorativo para se referir a japoneses na China. As obras modelo de Jianqing tiveram então uma influência praticamente hegemônica nos primeiros anos da Revolução Cultural. Sua passagem para o cinema ocorreu em 1971. As óperas existem como espetáculos teatrais que foram filmados em 1971 de modo a facilitar a sua divulgação por todo o território chinês por meio de projeções ambulantes e também no rádio. Elas tocavam incessantemente a trilha sonora, os rádios tocavam sempre a trilha sonora desses filmes. A escritora chinesa avisada nos Estados Unidos, Min Anqi, ou Anqi Min, ela descreve no seu livro Azaleia Vermelha suas experiências com as Jianpanxi, com as óperas modelo, que ela escutava diariamente nos rádios e via nas projeções públicas. Ela diz: entretenimento era uma palavra suja, burguesa, mas as óperas revolucionárias eram algo diferente, uma manifestação proletária. Amar ou não as óperas era uma questão política séria, designando quem era ou não o verdadeiro revolucionário. É interessante notar que as obras modelo essas obras modelo, sejam elas óperas ou balé, encontraram no cinema o melhor veículo para sua intermedialidade essencial. A ideia do modelo, aquilo que pode ser adaptado a diferentes manifestações artísticas, reforça a compreensão da obra revolucionária como ápice da obra de arte intermediática, uma noção que havia sido adiantada por André Bazin em um ensaio de 1948, intitulado Adaptação ou Cinema como Digest. E, na verdade, eu vou citar rapidamente aqui... tá certo, né? Essa citação do Bazin, ele antecipa um prognóstico para o ano de 2050. Crítico do ano 2050 não encontraria um romance adaptado para o teatro ou para o cinema, mas sim um único trabalho refletido através de 3 formas de arte, uma pirâmide artística com 3 lados, todos iguais aos olhos do crítico. O trabalho seria então apenas um ponto ideal no topo dessa figura, que por si só é uma construção ideal. Então esse trabalho único, essa ideia de modelo, seria adequado para a adaptação de diferentes formas de arte, e assim as Jianpanxi da Revolução Cultural parecem ter antecipado a visão do André Bazin em 80 anos. Esses filmes que registraram e divulgaram as obras modelo por todo o país e que as trouxeram até nós hoje, né,
foram realizados com equipes cinematográficas que haviam sido caídas em desgraça, na verdade, após a instalação da Revolução Cultural, e cujos filmes que tinham sido realizados antes da Revolução Cultural tinham sido proibidos no país. Mas eles foram reescalados, então, para empreender essa nova experiência anti-burguesa, anti-latifundiária, e trabalhavam sob a intensa supervisão da Jiang Qin, a esposa do Mao Zedong. Ela mesma, fã secretamente de cinema hollywoodiano e ex-atriz de cinema chinês antes da Revolução de 49. Os filmes revolucionários de 1971 foram produzidos obedecendo o princípio das 3 proeminências que foi estabelecido pela Jiang Qin. Dar a proeminência aos personagens positivos sobre todos os outros, aos heróis entre os personagens positivos e ao herói principal entre os heróis. Então é um princípio que se traduz em uma série de técnicas cinematográficas formais, como por exemplo, o herói deveria sempre estar no centro da tela, filmado de um ângulo mais baixo, com iluminação brilhante, além de ter que sempre parecer maior do que o vilão, que é tratado de modo oposto. Disso derivam tipos de planos. Então, o primeiro o plano Jin Ta Min, ou seja, o próximo grande brilhante, é o tipo de plano para herói, ou seja, os comunistas, e Yuan Xiao Rei seria longe, pequeno, escuro para os vilões, os capitalistas. Então, aqui eu tenho algumas imagens, vocês podem ver dos planos para heróis, né? E depois dá para perceber como fica escuro para os vilões, né? E aqui é interessante que mostra o herói entrando no lugar dos vilões, então, na cova dos vilões, né? Então, ele entra, ele está iluminado, ele recebe um tratamento diferenciado, né? Como vocês podem ver aqui também. Apesar de suas características específicas, as obras modelo teatrais e filmadas, né, derivam esteticamente da chamada Ópera de Pequim, apesar de conter inegáveis influências ocidentais também, como a música sinfônica e a dança no estilo no balé clássico. Bom, o teatro chinês ele pode ser dividido em 2 vertentes distintas, eu vou passar rapidamente por isso. Uma mais longa, mais tradicional, que é a que nos interessa, é Xi-Qi, né? É o teatro operístico. Então, o teatro como nós conhecemos na China, na verdade, é um teatro importado, um teatro dramático. O teatro que é chinês é o teatro operístico. Esse teatro tem origens que remontam à antiguidade chinesa e vai aos poucos se tornando mais e mais complexo e desenvolvendo um arsenal de histórias que existiam na literatura oral e depois na literatura escrita chinesa. A ópera de Pequim é uma das variações desse teatro, em chinês Jingji. Ela se estabelece a partir da dinastia Qin, então o mais recente, a dinastia Qin inicia em 1644, então estou falando do século XVIII e XIX, e tornou-se a modalidade de ópera chinesa mais popular e mais conhecida no mundo todo. Então, desde o primeiro filme realizado na China, em 1905, até a obra de diretores contemporâneos extremamente importantes, como Jia Zhangke e Chiang Kai-ge, a ópera tem uma afinidade particular com o cinema na China. E isso serviu, em diferentes medidas, para tornar o cinema, que era uma invenção estrangeira, mais chinês e mais popular. Essa tendência se repete com as 8 obras modelo. Então, nesse sentido, essas obras modelo da Revolução Cultural, elas seguem essa tradição, né? E nota-se isso na música, né, nos instrumentos operísticos utilizados. Vocês puderam ouvir um pouquinho nesse trecho que eu mostrei. Os objetos que também são carregados de simbolismo, a coreografia, o uso das artes marciais, a dança, né, o diálogo, as cores, a maquiagem, os movimentos estilizados e antinaturalistas. Nota-se igualmente o olhar dos atores e das atrizes nos filmes revolucionários, derivado de um manancial de diferentes tipos de olhar que existia na Ópera de Pequim. Esses olhares aparecem no palco a partir do chamado lianxiang, que é uma breve pausa no final de alguma dança, isso na ópera, né? Você tem uma coreografia e uma breve pausa no final, na qual o ator lança um olhar específico para a plateia. Nos filmes é possível observar o uso extensivo dessa pausa, desse lianxiang, a mesma pose escultural que transmite visualmente imagens e emoções arquetípicas no palco, intensificado aqui por meio do close-up, que é a manipulação da escala tão própria à arte cinematográfica.
universalizando o particular na imagem estacionária, no olhar congelado. Esse olhar lançado para o extracampo, não é sempre para fora, olhando para fora, parece apontar, como sugere Chris Berry, para um futuro brilhante que somente a Revolução Comunista poderá assegurar. No final dos filmes, invariavelmente, vemos o nascer do Sol, que é o símbolo, o Sol é o símbolo de Mao, do Mao Zedong, e todos os filmes revolucionários, no final, um Sol nasce. Eu ia mostrar um clipe, né, mas devido à falta de tempo, eu acho que eu vou pular, né, e depois, se sobrar, eu mostro. Teria um clipe para mostrar o final, justamente com acrobacias, e aí o triunfo da vitória contra os japoneses e o sol que nasce. Já mais ou menos me encaminhando para o final, eu gostaria de fazer um comentário um pouco mais teórico, mas apenas para lançar um pouco uma reflexão que eu venho fazendo. Esse trabalho faz parte de um projeto de pesquisa maior meu sobre relação entre cinema e ópera de Pequim na China continental, e financiado pela FAPESP. Então isso já engloba esse questionamento teórico. É possível enxergar nos modos operísticos do cinema chinês, de um modo geral, e especialmente nessas óperas revolucionárias, nas Yanpansi, o princípio do exibicionismo e da estética antinaturalista, que remetem tanto ao primeiro cinema chamado pelo professor Tom Gunning de cinema de atrações, quanto à quebra da quarta parede e aos efeitos de estranhamento propostos por Bertolt Brecht a partir dos anos 30 e recuperados pelos cinemas novos nos anos 60. Como é sabido, o teatro épico de Brecht era baseado no encorajamento do espectador ativo, na rejeição do voyeurismo na convenção da quarta parede e nos chamados efeitos de distanciamento ou estranhamento. Eu vou passar aqui. Verwendungseffekt. Não por acaso Brecht encontrou no leste asiático a fonte de inspiração para suas proposições revolucionárias e empregou pela primeira vez esse termo em um texto intitulado Efeitos de Estranhamento na Atuação Chinesa. O primeiro uso da palavra Verwendungseffekt pelo Brecht. Nesse texto fundador, Brecht localiza um tipo de atuação não baseada na identificação do público com os personagens em cena. Esse texto é contemporâneo a um ensaio do Eisenstein chamado Ao Encantador do Jardim das Pereiras, de 1935, igualmente dedicado ao método de atuação chinesa e que revela um interesse tardio do cineasta soviético pela cultura que forneceu base à cultura japonesa, que era o seu foco de interesse original, do Eisenstein. O fato do Brecht e do Eisenstein terem escrito dois ensaios contemporâneos sobre o método de atuação chinesa não se trata de uma coincidência, já que suas reflexões foram suscitadas pelo espetáculo de ópera chinesa estrelado pelo autor, o Mei Lanfang, que vocês veem aqui a imagem, e que ambos tiveram a oportunidade de assistir juntos em Moscou em 1935, acompanhados ainda de Meyerhold e Stanislavski, entre outras personalidades. Foi um grande evento ali na época. O Mei Lanfang, esse ator, é considerado um dos maiores atores de ópera de Pequim, sempre fazendo papel feminino, o dame, e é o grande responsável por disseminar essa forma de arte no mundo. Mas, ao nos voltarmos para os modos operísticos do cinema chinês, tão aguçados nesses filmes produzidos durante a Revolução Cultural, faz-se necessário um reexame da teoria revolucionária do Bertolt Brecht e sua formulação do estranhamento, a partir de Mei Lanfang, já que as experiências cinematográficas chinesas de revelação do dispositivo se configuram não como experiências de distanciamento crítico produzidas pelo efeito V, mas sim como experiências que, ao contrário, induzem a uma identificação privilegiada, operando entre ator e personagem e público, nos planos psicológico, corpóreo e coletivo. Então, acredito que a relação entre cinema e ópera de Pequim na China, o cinema da Revolução Cultural e a ópera, não possa ser apreciada sob a luz das dicotomias razão, emoção, mente e corpo, e de sua tradução no teatro épico brechtiano. A ópera, em sua essência antinaturalista, aparece no cinema chinês não como recurso de distanciamento, mas sim como um elemento de identificação. Disso, Mao Zedong estava plenamente ciente. As origens do hibridismo e da intermedialidade que caracterizam as obras modelo da Revolução Cultural podem ser localizadas nas ideias por ele formuladas
durante o célebre Fórum de Yan'an sobre literatura e arte, que ocorreu em maio de 42, nessa cidade de Yan'an. Mao Zedong sempre nutriu interesse pela arte e cultura da China e discutiu em pronunciamentos a importância da criação de um exército cultural na batalha contra inimigos estrangeiros e domésticos. Durante esse fórum, que determinava que toda a arte deveria refletir a vida da classe trabalhadora e considerá-la como público-alvo, e que toda a arte deveria servir à política, especialmente ao avanço do socialismo. Expressa na fala de Mao estava a crença na necessidade do desenvolvimento de uma nova forma de arte revolucionária que servisse, acima de tudo, às massas, mas partindo de formas tradicionais localizadas na literatura, no teatro, na ópera e nas artes plásticas chinesas. Aí eu cito Mao: não nos recusamos a usar formas artísticas e literárias do passado, mas nas nossas mãos essas formas velhas, reestruturadas e enriquecidas de novo conteúdo se tornam algo revolucionário a serviço do povo. Fim da citação. Então, essas são as diretrizes que vão dar a base para o romantismo revolucionário maoísta, responsável pela persistência da influência da ópera no cinema chinês, e principalmente durante a Revolução Cultural. Assim, essa relação ópera e cinema assume contornos revolucionários, revelando, por um lado, o desejo de tornar o marxismo mais chinês e, por outro lado, de transformar o próprio cinema proletário em um cinema mais chinês, mais apto a falar para todo um país. Vê-se então que no seio da ruptura radical que significou a Revolução Cultural maoísta e sob a égide de Jiang Qin, a ópera adentrou mais uma vez o cinema, tornando-o ora mais compreensível, ora mais popular, ora mais ideológico, ora mais clássico e ora mais chinês, e frequentemente todos ao mesmo tempo. Muito obrigado. Pode acender a luz agora, não? Ótimo. Bom, acabou o nosso livro vermelho aqui atrás. Tudo vermelho, né? Livro vermelho. Agora o professor Marcos Soares. Será que vai rolar os slides? Se não rolar, a gente passa para o plano B. Você falou plano B? Não, falei com ninguém. Tá. Enquanto a gente resolve a parte técnica. Tem outro PowerPoint para passar aí? Diminui a luz aqui um pouquinho. Ah, tá aqui. Está vendo? Vamos ver se funciona aqui. Yes. Bom, eu tinha um texto de 28 páginas que eu resumi para 10. E agora, diante das circunstâncias, eu vou meio ler, meio resumir, porque eu acho que mais batendo papo do que falar fala inteira, que não... por causa do tempo. Eu vou falar um pouquinho sobre o cineasta inglês Ken Loach. Eu vou, só para me certificar de que vocês se lembram das credenciais dele, vou lembrar vocês de alguns filmes que ajudaram a criar a fama do Ken Loach como um dos mais prolíficos e mais interessantes cineastas políticos da atualidade. Alguns dos temas dos filmes mais conhecidos aqui no Brasil são, por exemplo, na greve de funcionários terceirizados no prédio de Los Angeles, uma análise do papel do Partido Comunista na derrota dos republicanos na Guerra Civil Espanhola, o papel do trabalho precário de imigrantes ilegais na Inglaterra, funcionando como máquina de geração de capital, dinâmicas latino-americanas, um filme sobre a Revolução da Nicarágua, o papel da construção civil na construção da hegemonia neoliberal a partir dos anos 80, pauperização dos jovens, desemprego na Escócia nos anos 90, a Revolução Irlandesa, o papel do Partido Trabalhista Inglês na invasão do Afeganistão e do Iraque. Esse passou aqui. Rota irlandesa.
E finalmente não, ele já fez coisa depois. Esse foi o último filme a passar no Brasil comercialmente, Daniel Blake, um filme sobre o desmonte da Previdência Social, lançado aqui no Brasil de maneira muito, uma coincidência muito interessante, porque foi lançado justamente no momento em que se debatia no Brasil o papel do desmonte da Previdência Social, e depois disso ele já fez um outro, que vocês podem ver no YouTube, que é uma série de entrevistas com Jeremy Corbyn, que é a esperança do Partido Trabalhista inglês recente. Isso tudo para dizer, como eu falei agora há pouco, sobre as credenciais mais do que confiáveis do Ken Loach do ponto de vista do cinema político. No entanto, eu já começo admitindo que o tema, falar do Ken Loach num seminário sobre cinema e revolução, pode parecer um pouco despropositado e por dois motivos. O primeiro deles seria mais provavelmente, digamos, político, temático, porque, para todo mundo que conhece Ken Loach, vocês sabem que ele ficou conhecido como um cineasta que fez um pouco do retrato das catástrofes thatcheristas na Inglaterra, e portanto seria mais apropriado talvez falar de contra-revolução do que de revolução, né? E o segundo motivo, que é muito invocado pela crítica tanto no Brasil quanto na Inglaterra, é de caráter mais estético, digamos assim. Então 99% da turma, mas tem um pouco de receio de que a forma seja regressiva, ou seja, o tema é muito interessante, o coração no lugar certo, mas as formas são um tipo de aproveitamento bastardo do melodrama, do cinema naturalista, etc, etc, etc. Então eu queria, na verdade, fazer uma indagação sobre esses dois pontos, sobre a coisa do thatcherismo e sobre a coisa propriamente mais formal, digamos assim. Então vou começar, já comecei, né, falando da primeira cena do filme Eu, Daniel Blake, que é esta. Na verdade, eu não sei se todo mundo viu o filme, mas para quem não viu, o filme começa com uma cena assim, escura, e durante vários minutos a gente não vê nada e ouve um diálogo entre o protagonista, Daniel Blake, e uma assistente do serviço social, que faz perguntas aí sobre o seu estado de saúde. E a gente fica sabendo na conversa que ele teve um ataque do coração e está pedindo renovação da ajuda da assistência social, e ela faz uma série de perguntas a ele a respeito das suas capacidades físicas. Então pergunta se ele pode colocar um chapéu, se ele consegue apertar um botão, se ele consegue transmitir mensagens simples. E ele, irritado com as perguntas, insiste para que eles discutam o problema do coração, que é o centro da conversa, né? E ela, de maneira ameaçadora, insiste que eles têm que fazer o script das perguntas, e diz que se ele não seguir as perguntas, ele pode perder direito à assistência. O filme, então, vai seguindo, depois desse início, os processos de racionalização da burocracia social-democrata, e explora situações cada vez mais grotescas, tanto trágicas quanto um pouco cômicas. Ele é inovador de maneira muito radical em mostrar um cenário para quem é de fora da Inglaterra, que pode espantar pelo terrível cenário de dizimação e de pobreza. Talvez ele seja um dos poucos filmes ingleses que lidam com o problema da fome de maneira tão radical. Tem uma cena extraordinária no filme em que a protagonista, uma das protagonistas, vai num supermercado, que é um tipo de uma ONG onde distribui alimentos, e ela não aguenta de fome, e uma lata de molho de tomate começa a comer, e tem um ataque histérico, as crianças choram, enfim, tem uma crueza pouco usual, até para o Ken Loach mesmo. Agora, o mais espantoso fica pelo lance dos lances mais cômicos, digamos assim. Então, vou dar alguns exemplos. Todo o serviço da burocracia da assistência social é online. E o pobre do Daniel Blake, que tem cerca de 60 e poucos anos, não sabe nada de computador. E depois de várias tentativas, ele recebe um conselho da assistente social que ele deve entrar online para obter formulários para analfabetos digitais. As instruções de como que alguém que não sabe nada de computador deve prosseguir. E uma outra sequência bastante longa, ele passa dias procurando um emprego, porque a assistente social exige que ele o faça, sabendo que ele não pode aceitar o emprego se conseguir, por motivos médicos. Bom, essa série de disparates e de absurdos que vão pontuando o filme vão montando um cenário que eu ousaria chamar
embora o termo não seja muito preciso, de surrealista, uma série de absurdos absolutamente inacreditáveis e que, no entanto, não são encenados nem com uma estética pós-moderna e nem com uma estética de salto distópico, ficção científica, nada disso. É encenado de uma maneira rigorosamente, entre aspas, naturalista. Esse é o termo que a maioria dos críticos aplica ao Ken Loach, fala de um rigoroso naturalismo. Essa combinação entre esses dois níveis, entre essa projeção absurda e uma estética naturalista, eu desconfio que pode ser uma estética, uma descoberta formal importante para descrever o trabalho contemporâneo, e eu queria indagar um pouquinho a respeito desse cruzamento, que talvez fique mais claro conforme eu explique a origem dele no trabalho do Ken Loach. Então eu vou começar indagando, fazendo perguntas sobre o termo naturalismo, que é, para quem estuda cinema e revolução, cinema e política, o grande termo negativo, né? O cinema naturalista. Na Inglaterra, especificamente, esse debate a respeito do naturalismo começa por volta dos anos 50 e anima dois tipos de intervenção. Uma intervenção mais propriamente teórica, digamos assim, e uma intervenção artística. Então, a teórica vai ficar por conta da nova esquerda britânica, principalmente na figura do seu principal crítico cultural, que é o fulano chamado Raymond Williams, que, para quem não conhece, é um tipo de Antônio Cândido em inglês. As semelhanças são muito espantosas, e uma amiga minha já até escreveu, uma colega escreveu sobre as semelhanças entre o Raymond Williams e o Antônio Cândido. Ele um crítico de origem proletária que consegue ir para Cambridge através de uma bolsa. Ele lutou na guerra, na volta da guerra ganhou uma bolsa e resolve então virar professor de teatro. Escreve em 52 um livro chamado Drama de Ibsen a Eliot. E nesse livro ele faz uma avaliação do naturalismo que coincide com aquela do Lukács, ou seja, o naturalismo na hora de fazer a relação entre sociedade e personagem faz com que a sociedade e as determinações da sociedade venham uma segunda natureza, inescapáveis. De outro lado, a gente tem a intervenção mais propriamente artística. Temos o debate sobre o naturalismo e a militância que surge com 13 anos de governo conservador animam um grupo de artistas que vão fazer na Inglaterra o que seria o equivalente da Nouvelle Vague, a New Wave britânica na Inglaterra. Então são uma série de cineastas que se interessam pela militância da classe operária organizada neste período de 58 até 64. A maioria desses cineastas, não todos, mas grande parte deles, são de origem da classe trabalhadora inglesa, e fazem então uma série de filmes muito interessantes a respeito do papel da classe trabalhadora e dos seus problemas contemporâneos. Alguns desses cineastas vocês vão conhecer. Esse é o filme Look Back in Anger, do Tony Richardson, que é um dos principais cineastas da New Wave britânica. A Taste of Honey, também do Tony Richardson, de 58, 61. Outro filme do Tony Richardson, The Loneliness of the Long Distance Runner, de 62. A Room at the Top, Jack Clayton, 59. A Kind of Loving também, do John Schlesinger, de 62. Seria tudo começo dos anos 60, né? Billy Liar também, do John Schlesinger, de 63. Saturday Night, Sunday Morning, Carol Wright, de 60. E um dos mais conhecidos, do Lindsay Anderson, um filme de 63 chamado The Sporting Life. Esses filmes todos trouxeram para o cinema inglês coisas que até aquele momento não tinham sido contempladas pela cinematografia inglesa. A maioria deles é filmado no norte industrial do país e faz um tipo de crônica da vida da classe trabalhadora inglesa. Não dá para discutir cada um deles individualmente. Um tipo de razoado crítico muito rápido, acho que é justo dizer que a maioria deles está muito animado por falar sobre o que eles chamavam da dignidade do homem trabalhador.
e, portanto, curiosamente, embora a dinâmica seja a de explorar a vida social da classe trabalhadora, para quem vê os filmes hoje é muito curioso que quase não aparece ninguém trabalhando. Essa coisa da dignidade do homem trabalhador leva a um tipo de afastamento das dinâmicas próprias, das dinâmicas degradantes, digamos assim, do trabalho industrial, e leva a um tipo de enfoque naqueles grandes temas universais que corresponderiam a um tipo de elevação moral do homem trabalhador. Problemas amorosos, para mostrar que a classe trabalhadora também tem coração, essas coisas, né? Também tem problemas familiares. Tá? A maioria desses filmes reflete, na verdade, a posição muito peculiar dos próprios cineastas, que, de certa maneira, sofrem um tipo de psicopatologia compensatória em que eles sofrem um tipo de remorso por terem abandonado, digamos assim, suas origens na classe trabalhadora inglesa e se tornado cineastas burgueses. Então, geralmente, os filmes são muito melancólicos, falam de um tipo de sensibilidade de uma cultura original da classe trabalhadora que foi perdida pelos hábitos do consumo, pelo americanismo. São filmes todos tingidos por uma nostalgia de uma cultura que se perdia diante do avanço inexorável do consumismo do pós-guerra. Essas são algumas das cenas dos filmes da Nova. Vocês vão achar também, vendo esses filmes, quem tiver interesse, que grande parte deles tem um tipo de ação compensatória, que é compensar pela falta de cenas de trabalho nas fábricas, com cenas de uma certa feiura, mostrando cenários grotescos ou muito pobres, mas sempre numa chave que liga os filmes a o que eu chamei anteriormente de dignidade do homem trabalhador, sempre com tomadas que fazem com que essas paisagens proletárias fiquem sempre envoltas em brumas, fumaças, poluição, pode ser filtros, elas dão uma certa poeticidade, digamos assim, ao cenário no qual vivem essas pessoas, que também são gente de verdade. E essa é a mensagem da maioria desses filmes. Vale a pena aqui só fazer uma pequena digressão a respeito da entrada do Brecht, que é um dos temas desse seminário, né, na discussão britânica. Lendo a fortuna crítica a respeito desses filmes da New Wave britânica, a gente pode ver que a ausência do Brecht é flagrante. E o timing era meio ruim, na verdade, porque a maioria desses filmes começou a ser feito em 58, 59, e o Berliner Ensemble passa por Londres pela primeira vez em 58, e, portanto, a geração dos jovens espectadores que está tomando conhecimento do trabalho do Brecht em loco ainda vai demorar algum tempo para absorver as lições. Ao mesmo tempo, o texto do Eisenstein, chamado A Natureza... Texto não, um livro de 300 páginas, chamado A Natureza Não Indiferente, que é um livro que o Eisenstein escreveu no final da vida sobre o Zola e sobre o naturalismo, não havia sido traduzido para o inglês. Poucas pessoas conheciam o texto, a maioria deles, os poucos que liam, em russo. Mas a tradução só vai sair em inglês nos anos 70. De qualquer maneira, essa geração inicial, ela sofre uma interrupção, um pouco porque a fórmula fica um pouco desgastada, e um pouco porque em 64, que é o ano do último filme, This Sporting Life, do Lindsay Anderson, dessa nova geração, que é considerado o último filme. Esse ano de 64 é o ano de eleição do Harold Wilson, que é o primeiro ministro trabalhista que vence as eleições contra os conservadores. É o Lula inglês. E aí eu já vou adiantando a minha provocação a respeito deste tema, né? Bom, a eleição do Harold Wilson, como vários críticos da época disseram, parecia um pouco baseada até nos filmes da New Wave britânica, porque Harold Wilson buscou na campanha fazer um tipo de aproximação entre a sua imagem e a rebeldia dos jovens que povoavam esses filmes. Eu vou mostrar uma foto só para vocês da campanha do Harold Wilson. Não preciso dizer mais nada, né? Esse é o tipo de imagem que a campanha projetou. A campanha do Harold Wilson foi explicitamente baseada na campanha do Kennedy, em 1960. De qualquer maneira, a sua eleição representa um enorme salto de esperança para a esquerda socialista inglesa.
Ao mesmo tempo, por outro lado, o Raymond Williams, finalmente, tendo visto o Berliner Ensemble em Londres, resolve que ele tem que reescrever o seu livro chamado Drama de Ibsen a Eliot. E ele reescreve o livro, incluindo um capítulo sobre o Brecht. Curiosamente, ele mesmo diz isso, não se trata de apenas adicionar um capítulo extra no final, se trata de revisar toda a estrutura do livro. A estrutura, eu não tenho tempo de comentar como que a estrutura é refeita, mas de qualquer maneira é bom só apontar o fato de que um dos trechos que ele reescreve é justamente o trecho sobre o naturalismo. Ele diz o seguinte: eu percebi na minha avaliação anterior do naturalismo que a minha avaliação havia sido conservadora. É a palavra dele. E aprendi com Brecht que o naturalismo é o primeiro capítulo da luta das classes trabalhadoras para serem reconhecidas, para introduzir seus temas na cena. E mais do que isso, longe de ser uma simples adesão a um realismo de fachada, é a demonstração de um teorema do ponto de vista das classes trabalhadoras. Em seguida, o Raymond Williams escreve um ensaio sobre o Ken Loach. É o único ensaio que ele escreveu sobre o Ken Loach, chama-se, curiosamente, A Nuance of Realism, A Defesa do Realismo. É um texto de 76, em que ele analisa um curta do Ken Loach feito na BBC, chamado The Big Flame. E aí eu volto àquele que eu chamei de descoberta formal lá do início da minha fala. O que é o The Big Flame? Ele é um curta feito para televisão. Aí é importante dizer que na BBC havia se congregado um grupo de trabalhadores, de artistas socialistas muito interessados em debater a situação do proletariado após a eleição do Harold Wilson. E ele, o mais talentoso deles, faz um filme sobre uma greve de trabalhadores das docas de Liverpool, uma greve real, que aconteceu em 67. Veja, 3 anos depois da eleição do governo trabalhista, o que a greve traz de inédito é que ela foi fortemente combatida pelo governo trabalhista. Combatida no sentido pleno da palavra, polícia, etc. Então, como é o filme? É um filme de 40 minutos, eu vou descrever rapidamente. Durante a primeira parte, a encenação é o que nós poderíamos chamar de naturalista no sentido comum da palavra, ou seja, reuniões, discussões, decisão da greve, tentativa de negociação com os líderes sindicais conservadores, a decisão de finalmente decretar a greve a partir de uma assembleia de trabalhadores, etc. E daí começa a greve e o filme vai acompanhando de maneira naturalista a greve. Até que finalmente, no meio do filme, existe a tal da grande chama, The Big Flame, do título. E o que é essa grande chama? Os líderes da greve, já um pouco sem saber para onde ir, resolvem chamar um companheiro mais experiente e falam para ele: olha, a gente está sem saber o que fazer, a greve parece que não vai para frente nem para trás, o governo está resistindo e tal. E esse camarada mais experiente diz o seguinte: vamos fazer o seguinte, vamos imaginar, e aí vem a coisa central, que vocês deem um salto em relação à greve. Então, em vez de simplesmente adotar os mecanismos defensivos que vocês têm adotado até agora, que vocês tomem as docas. Essa hipótese imaginativa, a palavra do Raymond Williams, ela não se deu na vida real. A greve real acaba com uma derrota. No entanto, esse salto da imaginação, esse modo utópico, o Raymond chama de subjuntivo, no sentido de e se nós fizéssemos? Ele é encenado de maneira muito curiosa, porque ele, ao mesmo tempo, é uma pesquisa sobre a tradição operária real britânica, no sentido de como como que delibera a greve, como que as pessoas falam, como que não sei o que lá. E, ao mesmo tempo, uma pesquisa da tradição política, principalmente a tradição soviética. Ou seja, o salto
para o futuro não é encenado como uma ficção distante, mas é encenado como uma recuperação da tradição do passado e, ao mesmo tempo, uma intensa pesquisa sobre as tradições operárias inglesas. Então, vou explicar um pouquinho disso. O que ele faz, então, neste filme, que dá um salto em relação à geração anterior? A primeira coisa é a tipificação dos atores, traços trabalhadores, ao invés dos closes que eram comuns nos filmes anteriores da geração da New Wave britânica. A adoção generalizada da narração em cena, através de voice-overs que fazem explicação sobre dados da greve, dados da economia, dados da política, etc, etc, etc. Há o uso de não atores, que é outra conquista do teatro e do cinema soviéticos, né? A maioria, se não a totalidade dos atores não são atores profissionais. Só isso já implica uma série de pesquisas estéticas. Eu vou dar um exemplo. Numa entrevista para o DVD de um filme chamado Cass, que é um dos mais bonitos do que talvez tenha sido o maior sucesso de bilheteria dele. O grande parte do sucesso do filme tem a ver com a atuação de um menino de 12, 13 anos que é extraordinário e que não era ator, ele achou no orfanato lá de Liverpool. E ele explica no DVD como ele conseguiu uma atuação tão brilhante, e ele vai explicando todas as técnicas. A mais óbvia delas é que ele percebeu que quando ele se aproximava com a câmera, o menino travava. E, portanto, o ambiente mais íntimo da encenação burguesa não conduzia ao resultado que ele queria. Então, o que ele fez? Ele simplesmente optou por planos muito mais abertos. Deixa eu ver se eu acho que isso daqui é uma cena do Cass. Outro ponto em que o filme inova, e isso vai passar para a cinematografia inteira do Ken Loach, é na questão da linguagem. Porque na hora de encenar a autenticidade que ele busca, ele trabalha com dois tipos de procedimento. Um deles é a escrita do roteiro. E o outro é a improvisação. Como muitos desses atores não são atores profissionais, muitos deles nem sequer têm treinamento de decorar texto nem nada, o Ken Loach diz claramente que ele encoraja que os atores improvisem em cima das falas. E, portanto, o que a gente ouve no filme é uma mistura de improvisação e roteiro, de autenticidade e criação literária, de espontaneidade e reportagem, de estatística e sistema simbólico. E, mais do que isso, é uma oportunidade, isso que é realmente interessante, de que as próprias pessoas que participaram do evento real analisem o evento de uma perspectiva posterior e entendam o seu próprio papel dentro do evento real. Isso acontece no The Big Flame, no momento em que os trabalhadores que participaram realmente da greve estão em cena e ficam falando sobre a greve como se ela estivesse acontecendo, mas na verdade ela já aconteceu. E nesse depoimento, que é um pouco depoimento, um pouco criação, eles próprios refletem sobre o seu papel dentro da greve. Esse procedimento vai ter alcance inaudito e muito interessante. Eu vou só mostrar dois exemplos. No Terra e Liberdade, que é o filme dele sobre a Revolução, sobre a Guerra Civil na Espanha, tem uma cena que talvez seja a mais brilhante do filme, que é uma discussão sobre a coletivização das terras. E nessa cena, atores profissionais contracenam com pessoas que efetivamente tinham participado da Guerra Civil Espanhola. E esses não atores fingem que estão debatendo a coletivização das terras e, na hora de defender os seus argumentos, apresentam argumentos que são um pouco invenção, um pouco depoimento histórico e um pouco tentativa de entenderem o próprio processo histórico do qual eles mesmos fizeram parte. Outro exemplo, entre outros vários, é a Canção de Carla, no qual a ida da personagem nicaragüense, que mora na Escócia, de volta para Nicarágua, ela chega no aeroporto e pega uma condução onde há vários participantes populares da Revolução na Nicarágua, e ela pergunta para as pessoas: e daí, o que está acontecendo? E eles improvisam as falas. É um momento muito bonito do filme em que eles também fazem depoimentos sobre a sua atuação na Revolução. E aí, do ponto de vista da linguagem, há uma autenticidade, se é que a palavra pode ser usada, de realmente muito espantosa, e ao mesmo tempo, mais uma vez, pessoas que
participaram do evento histórico, refletindo sobre o que fizeram e o papel que tiveram. Eu tenho tempo ainda? Acho que eu perdi. Eu vou acabar, então, voltando ao Daniel Blake. Não sei se muita gente viu o filme, de qualquer maneira, tem um momento que é realmente extraordinário, que é o seguinte: ele, depois de várias tentativas de conseguir o tal da ajuda, da assistência da Previdência Social, não consegue, e ele faz uma demonstração pública, na qual ele picha as paredes do prédio da assistência social. Curiosamente, nas entrevistas sobre a filmagem, o Ken Loach diz uma coisa bem bonita, que quando ele estava filmando, ele tinha atores na cena, mas ao mesmo tempo, inesperadamente, muitas pessoas que passavam ali de ônibus na hora ficaram absolutamente consternadas com o que estava acontecendo e começaram a participar da cena. Então, para quem se lembra do filme, esse é o momento em que há um tipo de ressonância muito mais ampla da ação do Ken Loach, em que as pessoas passando começam a aplaudir, começam a dar apoio a ele. Isso mesmo, você que tem um mendigo que vai lá e fala: isso mesmo, meu camarada, da blusa dele. É esse tipo de conquista formal, digamos assim, né, onde há uma mistura entre o sentimento da história e, ao mesmo tempo, a encenação propriamente dito, que faz dos filmes do Ken Loach um tipo de elaboração do que eu estou chamando do naturalismo investigativo, um naturalismo que não se pauta pela cópia das imagens, mas é uma interpretação dos eventos do ponto de vista da classe trabalhadora. Eu estou pulando um monte de coisa, mas eu vou acabar então... Vamos acabar então só lendo 3 linhas sobre que o Ken Loach, de uma entrevista do Ken Loach, em que ele fala então da gênese do seu método de filmagem. Ele diz o seguinte: em 69, após a greve de Liverpool e a adoção in toto pelo governo trabalhista do plano econômico dos conservadores, as esperanças sobre o que um governo trabalhista poderia fazer na Inglaterra foram rapidamente destruídas. O que nós percebemos foi que a social-democracia e os políticos trabalhistas estavam simplesmente agindo em nome das elites, protegendo os interesses do capital. Aqui estava a origem da grande chama. Então, Quantas palavras nós já vimos esse filme, né? Olha isso, Thiago. Boa tarde. Primeiro, agradecer o convite. E eu vou trair um pouco a expectativa do filme, porque eu não vou falar tanto nem dos meus filmes, nem dos filmes dos meus parceiros, mas acho que eu vou chegar lá em algum momento, eu acho. Mas o que eu pensei em fazer aqui, na verdade, acho que mais, talvez, importante, em termos de pensar o que a gente vem fazendo no cinema brasileiro, fazendo enquanto geração de diretores que vem fazendo seus primeiros longa-metragens nos últimos 10 anos e pensando a nossa, enfim, uma forma de fazer cinema, uma forma de pensar cinema político no Brasil. Eu achei que era mais interessante pensar como esse tema, cinema e revolução, de certa forma, nos atravessa. Eu organizei essa fala até porque eu acho que nesse momento histórico que a gente tem, não faz muito sentido a gente fechar uma ideia de cinema revolucionário. Pelo contrário, acho que o mais importante é abrir um pouco, né, essa ideia. Mas já que a gente está na efeméride dos 100 anos da Revolução de 17, eu pensei 17 pequenos apontamentos sobre cinema e revolução, passando o tempo todo pelo Brasil, aqui, e daí eu acho que no finalzinho eu tento chegar a amarrar um pouco com o que a gente vem pensando. Eu acho que daí vou começar pelo próprio cinema russo, né, que antes de ser devastado, né, pelo stalinismo, né, o cinema revolucionário soviético, ele em pouco mais de 10 anos, é impressionante, né, ele criou um novo modo de ver as imagens, né, ele
dialeticizou-as, ele transformou o cinema em uma forma de pensamento, né? Ele criou uma tradição muito fecunda, né, no campo da esquerda, e que nos é muito caro na América Latina, que cinema é teoria e praxis, né? Cinema pensamento, cinemação, que no olho, né, uma nova forma de ver, uma nova forma de pensar. Se a gente pensa no cinema de Eisenstein, de Vertov, de Medvedkin e tantos outros, né, também é importante a gente pensar que se eles foram devastados pelo stalinismo, eles também não poderiam existir se não houvesse uma revolução, né? Esses cinemas são frutos de uma revolução, assim como a revolução que você teve na poesia na União Soviética é fruto de uma revolução, né? Então, se toda uma geração de poetas foi devastada pelo stalinismo, ela também dificilmente existiria um Mayakovsky se não existisse um processo revolucionário, né? Daí também é interessante a gente pensar, né, que eu citei de propósito aqui Vertov e o Medvedkin. O Medvedkin, ele dá nome depois, em 68, a um grupo de agente próprio, né, do Prismark e de outros, né, realizadores e militantes, que justamente a partir de 67, né, nos anos seguintes, vai chegar e tentar fazer um cinema, a gente poderia chamar de junto ao povo, né, tentando pensar, né, que já tinha uma tradição, né, de que hoje o pessoal chama muito de cinema ensaio, né, e vai tentar chegar e fazer, e o resto da vida a gente pode dizer que o cinema do Bismarck vai ser atravessado por esse momento, né, quase como se uma reflexão, como se você sempre voltasse por isso, né? E ao mesmo tempo você vai ter nessa mesma época o grupo Vertov, né, que o principal nome que a gente conhece é o Godard, também com militantes, né, estudantes da época, fazendo também o cinema de agente próprio muito diferente, né, com uma linguagem própria. Eu vou lembrar aqui para vocês uma frase do Godard em Je vous salue Sarajevo, em que ele afirma: cultura é regra e arte é exceção. Todos falam a regra: cigarro, computador, camisetas, TV, turismo, guerra. Ninguém fala a exceção. Ela não é dita, é escrita. Flaubert, Dostoiévski, é composta. Gershwin, Mozart, é pintada. Cézanne, Vermeer, é filmada. Antonioni, Vigo, ou é vivida e se torna a arte de viver. Sirnibika, Mostar, Sarajevo. A regra que era a morte da exceção. Toda a vida, o cinema do Godard foi acusado, né, de ser um cinema hermético, incompreensível para o grande público, incompreensível para as massas. E é interessante, né, ele criar um grupo Vertov, porque o Vertov também não escapou desse tipo de acusação na União Soviética, né? No seu manifesto A Importância dos Cinejornais, que aliás eu retirei de um texto do Adilson, do recém-lançado 1917, o Vertov declarou: os arrendadores de filmes e o público burguês e semi-burguês boicotam os cinejornais, cujos melhores exemplos são o Quinopravda. Porém, essa circunstância não nos obriga ao alinhamento de acordo com os gostos convencionais dos filisteus. Simplesmente nos obrigou a mudar de público. E mais à frente do texto ele completa: e se o público dos Neppen prefere os dramas de amor e de crime, isso não significa que nossas produções não valem nada. Isso quer dizer que quem não vale nada é o público. Eu acho que o mesmo a gente pode falar, vindo aqui um pouco para o Brasil, sobre a cinematografia brasileira. Os filmes do Glauber, Tonati, Luiz Rosenberg, Sganzella, Reichenbach, Candeias, não tiveram necessariamente público. No entanto, há 50 anos eles estão sendo pensados e discutidos. Eles estão há 50 anos em cartaz. As grandes bilheterias e destaque dos últimos 3 anos atrás já foram esquecidos. A bilheteria hoje é determinada no Brasil por uma burguesia que possui poder aquisitivo para frequentar salas de cinema a R$40. São esses consumidores de filmes comércios e digestivos, as hienas risonhas das bambus chanchadas. Todo o critério de avaliação do Estado hoje em relação ao cinema bem-sucedido é baseado neste público. Na prática, determina-se que os outros 95% da população são descartáveis. Isso nos obriga a mudar de público. Como ensinou Vertov, eu vou voltar a repetir o que ele diz, né?
Isso não significa que nossas produções não valem nada. Isso quer dizer que quem não vale é o público. O Guy Debord, e eu estou jogando várias coisas justamente porque são apontamentos, que é uma prática muito também, já que a gente, para falar um pouco dos coletivos e coisas que a gente acaba fazendo dentro dos coletivos para chegar e tentar pensar na experiência. O Guy Debord, no início de Sociedade de Espetáculo, ele fala, né, que toda a vida das sociedades nas quais reinam as condições modernas de produção se anuncia com imensa acumulação de espetáculos. Tudo que era devidamente vivido se esvai na fumaça da representação. Após o AI-5 aqui no Brasil, uma parcela de cineastas da esquerda se aliou à ditadura para a criação da Embrafilme. Uma história que a gente conhece, mas que a gente pouco discute, né, na historiografia do cinema brasileiro. A Embrafilme é estatal que primeiro vai distribuir, depois coproduzirá principalmente grande parte do que vai ser feito nos anos 70 no cinema brasileiro. Bom, a ditadura ela possui dois projetos centrais para o audiovisual, e a gente poderia até falar para a cultura, né? A política das telecomunicações, o nosso símbolo que a gente conhece é a Rede Globo, né? E a política do cinemão, né? Do cinema para o mercado, encabeçado pela Embrafilme, né? Que muitos cineastas e artistas esquerdas se encaixam nesses dois projetos, e a partir daí, e pessoas assim, respeitáveis, digo, não só no campo do cinema, para pensar o Guianinha no teatro e tantos outros, né? E para que essa mudança de eixo possa operar, também a gente precisa ter um desvio teórico, uma mutação teórica, né? É engraçado que se a gente pega os principais textos, né, da geração do cinema novo nos anos 60, a questão central que está sendo discutida ali é colonialismo, né? E quando a gente fala de colonialismo, isso implica embates internos, implica, né, os representantes do ocupante aqui, né? E nos anos 70, a discussão colonial ela é abandonada, em grande parte, né, sobrevivendo só a discussão anti-imperialista. O que isso implica? O que é essa pequena virada, essa pequena guinada que se dá? Quando a gente discute imperialismo, a gente só está falando do ocupante externo, a gente não fala mais da discussão interna, né? Isso implica também uma outra virada, a gente já não discute mais cultura, a gente discute economia, né? A questão aqui é da ocupação econômica. Tudo bem, também tem a cultural, etc. Mas isso é de menos, inclusive porque quando a gente faz cinema, a gente vai chegar e começar a promover um projeto, né, de cada vez mais se copiar o estrangeiro, né, de chegar, é quase um projeto de substituição de importações, né, mas a coisa funciona mais ou menos por aí. Então, não é à toa que o grande texto dos anos 70 dessa geração, né, é o mercado e a cultura, né, como bradava os antigos cineastas convertidos em burocratas, né? Então, e essa ideologia é o que coloniza, continuou colonizando e coloniza até hoje o cinema brasileiro. Não é à toa que todos os burocratas da esquerda, põe aspas, à direita, se dizem herdeiros de Gustavo Dal hoje, né? Então, eu acho que... E sempre houve também quem clamasse contra isso, né? Então, acho que a gente sempre tem que... E aí que eu acho que a ideia de um cinema revolucionário no Brasil entra, né? O cinema de insurgência, ele nunca morreu aqui, né? A geração que a gente costuma chamar de marginal, né? O Carlão Reichenbach falava que ela substituiu a subversão pela transgressão. Eu discordo um pouquinho, eu acho que ela somou a subversão à transgressão, né? Acho que, e daí os exemplos são vários, né? O Sganzella expondo os boçais da classe média, né? E subvertendo a ideia do consumismo. A Helena Inês criando um novo corpo e estilo de ensinação no cinema brasileiro. O Bessani, né, colocando a empregada esfaqueando a patroa. O Rosenberg expondo a tortura e fazendo uma ode à guerrilha. O Tonati transgredindo a gramática clássica, né, expondo a indústria cultural. O Glauber, né, subvertendo a cada filme a sua própria linguagem nos 4 cantos do globo, né,
o Reichenbach cozinhando a chinesa do Godard, essa homenagem, né, enquanto ela citava o Livro Vermelho. Eu acho que o cinema brasileiro, na surdina, fazia ali uma pequena revolução. Eu vou voltar um pouco para fora do Brasil e pensar, né, que uma das coisas que acontece nos anos 60 muito interessante é que Vietnã, Palestina, Cuba e Chile transformam a experiência de cinema numa experiência mundial. A descolonização torna-se um projeto internacionalista. A gente pensa Agnes Varda fazendo filme no Vietnã, em Cuba, o Godard na Palestina, o Glauber na África, Ismarquet no Chile, na África, e Yoris Ivens em 200 lugares, assim como Santiago Juarez, enfim. Uma das referências que eu acho mais interessantes e menos comentada é do Masao Adachi. Masao Adachi é um diretor e roteirista, talvez principal roteirista da novela vague japonesa. Ele fez roteiros para o Nazoshima e principalmente para o Akamatsu. E quando eles estão voltando, ele com o Akamatsu em 71 de Cannes, eles fazem uma pequena parada no Líbano e por ali ficam. E fazem um dos filmes que eu acho mais interessantes de próprio que eu conheço, que é o Red Army FLP, Declaration of World War, que até hoje, para mim, é um dos filmes mais radicais nesse sentido. Mas o Adachi não para aí. Ele adere à resistência palestina e fica 20 anos sem fazer filmes, lutando junto aos palestinos. Até que ele é preso no Líbano, com documentação falsa, e fica 2 anos preso no Líbano, é extraditado. O Adachi está até hoje, ele ficou um tempo ainda preso no Japão, até hoje ele é proibido de sair do Japão, mas ele continuou fazendo filmes. Né? Ele dirigiu, há uns anos atrás, um filme chamado Terrorist, que é baseado em sua própria experiência. E no ano passado, um filme que eu não vi, que estou doido para ver, que é A Cidade da Fome, inspirado na obra homônima do Kafka. Vou citar uma frase do Adachi, né, que mostra que ele já há quase 80 anos mantém suas convicções revolucionárias. Ele diz assim numa entrevista recente: estou usando a palavra revolução em seu sentido mais geral, falando não apenas sobre movimentos revolucionários no campo da política, mas também nas artes e em outras áreas socioeconômicas. Minha ideia é que o mundo está se movendo diariamente e está em período de transição para uma revolução final da humanidade em todos os níveis. E eu vou falar também rapidamente de um outro diretor da Palestina, que eu conheci por causa até do Geraldo, que foi embora há pouco aqui, mas que é um estudioso do cinema palestino. Que eu acho que a história do cinema palestino é uma história de diversos apagamentos e memórias. Eu acho que para falar de cinema revolucionário é importante falar disso. A história é sempre a história dos vitoriosos, cabe ao cinema revolucionário contar sempre a história dos vencidos. Tem um cineasta palestino que chama Kamal Al-Jafari, que um dia ele estava vendo televisão na sua casa e de repente ele vê um filme do Chuck Norris, lutando contra terroristas. E ele começa a achar aquilo estranho, porque ele começa a ver, e de repente ele percebe: opa, essa cidade aí é Jaffa, é a minha cidade. Era uma cidade palestina que servia de cenário. E daí ele começa a perceber que Jaffa serviu para cenário para vários filmes americanos, sempre nessa coisa da luta contra o terrorismo, e também para vários filmes israelenses. E aí ele faz um filme que eu acho brilhante na sua operação, chama Recollection. Ele pega filmes feitos nos últimos 40 anos nos Estados Unidos e Israel, e a operação que ele faz é apagar o que tem no primeiro plano e fazer com que a gente veja o que tem atrás. E aí ele vai reconhecendo pessoas, a sociedade, o seu tio. Mas é uma operação de 1h30, assim, incessante, incansável, de chegar e tentar ou aproximar para ver quem que está ali, o que está a vida acontecendo na Palestina. E com isso, ele, de certa forma, acabei de citar, Geraldo, estou falando do Recollection. Ele chega e reconstrui, né, uma memória perdida, né? E eu acho que com isso eu queria dizer que toda memória é política, né?
não é pouca coisa a gente tentar chegar e reconstruir essa memória. Isso não é pouca coisa no sistema revolucionário que sempre joga tudo para trás. Não, agora é o novo. Acho que isso é uma coisa que a nossa geração também começa a aprender, como a memória é importante nesse sentido. Bom, eu vou contar meu tempo. Se eu for... Acabou. Vou pular então umas... Tá. Porque eu estou mais ou menos na metade, então vamos pular umas... Um pouco. Tá. Bom, eu ia citar vários outros exemplos, né, do cinema africano, enfim. Acho que tem, por exemplo, um cineasta novo também, o Sylvain Georges, que eu acho que é fundamental. Os filmes dele, aliás, quem me apresentou foi a Cristininha, que está aí. Que, né, o último filme dele, especial, Paris é uma Festa, né, que ele mostra os protestos na rua de Paris, trabalhadores que pedem seus direitos, e em paralelo a isso, imagens de refugiados protestando e fugindo da polícia. O filme é toda uma construção desses dois contextos. Em nenhum momento esses grupos se encontram, né? O Sylvain Georges, ele dialetiza a fragmentação, né? A síntese não está no filme, mas a síntese é um encontro. O Sylvain sabe disso. E ele propositalmente não coloca no filme. Eu acho isso uma coisa fantástica. Ele faz com que o espectador tenha que fazer a síntese, entender o que falta. Eu vou aqui então citar uma coisa do Tonati, enfim, de um debate que a gente participou com ele, no Cineclube também dos Coletivos, que ele fala, produz essa forma, que são a história do pensamento da gente. Essa é a história do pensamento da atualidade. A gente pode, através das imagens, que são muito mais afetivas e amorosas com a realidade da vida da gente, perceber muito mais como a gente age, como a gente é. Isso não é só para mim, isso vale para qualquer um que faça uma imagem. E a questão do índio não é exatamente um ativismo indígena, é mais uma tentativa de perceber o eu índio. Eu sofro as mesmas violências, só que urbanamente, o mesmo bombardeio. Talvez eu não receba uma bomba na cabeça, uma bomba de dinamite, não me bote uma comida envenenada, não tem fazendeiros invadindo a minha casa, mas a gente vive uma repressão. A gente vive sobre a mesma situação, como condicionamento do dia a dia que te diz o que você tem que fazer, como é que tem que pensar, como é que tem que se vestir, como é que tem que se comportar. Vira esse oportunismo, esse tipo de funcionalismo da vida. Então essa busca de conhecimento, digamos assim, da minha liberdade, do meu índio, do eu índio, do ser homem livre, eu achava que era um caminho de conhecimento que poderia aprender também. Aqui na América Latina a gente tem diversas disputas, né, de pensamento mesmo, de teoria e prática, né, de filmes. Uma das mais interessantes acontece em Vina del Mar, em 69, entre os Solanas, que está apresentando Laura de los Olmos, e o Raul Ruiz, com Trechinhos Tristes. O Raul Ruiz representando, aliás, todos os chilenos que concordavam um pouco com ele. O Ruiz, ele contesta, né, o discurso do Solanas, que ele faz naquele momento, quando ele apresenta o Laura de los Olmos, são que mais importante discutir estética é discutir ideias políticas, né, e fazer um filme eficaz para a luta. O Ruiz, ele contesta dizendo que é fundamental discutir escolhas formais e que essas não estão dissociadas do conteúdo, e que é necessário escapar de lugares comuns. Para Ruiz é também a partir das novas formas que a gente cria uma nova sociedade, né? E daí a gente poderia falar o novo homem, né? que é um termo tão caro. Volta para a China. Nessa mesma época, eu já estou encerrando, mas nessa mesma época a gente poderia dizer que o Sanginês está, né, tentando criar uma teoria para filmar os povos indígenas, né? Teria em prática junto ao povo, enfim, eu poderia falar um pouco sobre isso, assim como em Cuba, né, a Leia está numa disputa ferrada com o ICAIC, né, que assim, todo esse caldo faz com que a gente possa pensar muitas coisas, né, sobre essa prática do cinema. E também, enfim, sobre toda uma tradição aqui também do cinema brasileiro. Eu vou pular aqui o que seria a nossa prática, mas eu acho que a gente esse pensar a nossa prática, e as pessoas da minha geração, algumas inclusive estão aqui, está incluso em todas essas reflexões.
Mas eu só queria fechar citando Bazin, que nem um autor que eu gosto tanto, mas assim, que ele tem um texto... Mas ele tem um texto que eu gosto muito, que chama O Mito do Cinema Total, em que ele vai falar que é preciso abandonar a ideia do cinema nascido do meio empresarial e científico, né? Que ele fala que os verdadeiros pais do cinema eram, na verdade, sonhadores e peculiares geniais, monomaníacos, desvarados, acima de tudo, profetas. Vou citar ele fala: quando os verdadeiros eruditos, como Murray, só serviram ao cinema incidentalmente, pois tinham um objeto preciso que, quando atingido, os deixou satisfeitos, os fanáticos, os maníacos, os pioneiros desinteressados capazes, como Bernardo Palissy, de queimar seus móveis para obter alguns segundos de imagem vacilantes, não são nem industriais nem eruditos, mas possuídos por sua própria imaginação. Se o cinema nasceu, isso se deve à convergência da obsessão deles. Se Bazin possui alguma razão, a gente pode pensar que o cinema como arte revolucionária existe desde suas origens, né? Eu acho que o que a gente podia desejar para os próximos 100 anos, então, né, que venham mais profetas e que suas profecias se concretizem. Acho que nesses 100 anos de Revolução Russa, o que a gente podia bravar para dar aqui é viva a Revolução e viva o cinema. Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire e seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna.